Capítulo 7. O Mosteiro de Aztlan. Vários milênios haviam passado desde o afundamento do grande continente e na pequena Atlântida. A vida se tornara aos poucos uma reprodução exata do que fora a antiga nação. O mesmo povo, os mesmos vícios, os mesmos instintos de violência, dominação e as mesmas mortais ambições de predomínio material que pressagiavam, em consequência, o mesmo fim doloroso e inglório. Em um promontório alcantilado sobre o oceano, na costa oriental, ponta granítica nua de vegetação, que avançava 2 quilômetros sobre as águas revoltas, e onde o sol concentrava livremente seus ardores, erguia-se uma sólida e majestosa construção de 3 corpos sobrepostos. O aspecto geral era de uma pirâmide truncada no vértice, com um grande terraço aberto para o céu, em um de cujos lados se erguia um altar de pedra rústica de pequena altura, ante o qual 2 vezes por dia os sacerdotes faziam as cerimônias do culto ao sol. Vindo-se do continente, através de uma larga avenida pavimentada de pedra, percebia-se que a edificação se projetava sobre o mar, na extremidade de uma península. Era o Mosteiro de Aztlan, o templo mais famoso e respeitado do país, construído sob a inspiração de Antúlio, o missionário sacrificado, que encarnava as aspirações religiosas do povo mais evoluído e diretamente ligado aos emigrantes caprinos. Nos últimos tempos, a vida do mosteiro começou a ressentir-se de um mal-estar indefinido, de uma ansiedade cuja causa a maioria dos sacerdotes e servos ignorava. Nos gestos, nos olhares, nas palavras, algo de incerto, flutuante existia, vibrava no ar, alterando a rotina da vida comum, como se pairasse na atmosfera um terror, uma ameaça indefinida, mas sentida por todos e jamais localizada. E aqueles que iam à cidade próxima, a passeio ou a serviço do mosteiro, também percebiam nos olhos da multidão e nas suas atitudes, as mais simples, os mesmos sinais dessa ansiedade inexplicável. Os magos adstritos à governança do país perceberam estranhos fenômenos no céu, como, por exemplo, um pequeno astro dos mais próximos e que servia de satélite que começou a aumentar de brilho e de forma inexplicável, ao mesmo tempo em que corriam notícias de tremores de terras em vários pontos do continente. As chuvas foram cessando e aumentando o calor, iniciando-se um período de secas terríveis, ao mesmo tempo em que as fontes de água públicas e particulares começaram a diminuir a olhos vistos. E então surgiu no céu um cometa que se aproximava, crescendo de volume e de brilho com extrema rapidez. Surgiu na constelação de Câncer e em poucos dias ocupava mais da metade do céu, enchendo-o de um fogo rutilante, enquanto o astro satélite que havia desaparecido explodiu no espaço, projetando enormes fragmentos sobre a terra e o mar. E à medida que o cometa crescia de vulto, o oceano ficava cada vez mais encapelado, parecendo saltar do leito imenso. O grande rio que atravessava a região de norte a sul foi também decrescendo rapidamente de volume, e ventos ásperos sopravam rente ao chão, vindos de sudoeste, levantando detritos e cobrindo vastas áreas, como um nevoeiro fechado de pó causticante. Quando os sacerdotes, no cimo dos terraços, realizavam à tarde o culto ao Deus Sol, tradição jamais quebrada, o disco solar se mostrava sangrento, hostil, aterrorizador. E nas manhãs, quando se levantava no horizonte, para o lado do mar, notavam como ele tinha uma cor amarelada, de uma luz mortiça, e queimava como fogo. E quando o rio ficou reduzido a um filete pútrido, e as últimas fontes secaram em todo o país, sobrevieram o terror e o desespero. E as multidões convergiram para o mosteiro, comprimindo-se na larga estrada fronteira, enchendo-a de ponta a ponta, homens, mulheres, crianças, famintos, sedentos, sujos, desvairados, acossados pelo desconhecimento, pelas moléstias que já se espalhavam por toda a parte. Sem remédio ou possibilidade de socorro, morrendo centenas deles por dia. Como um rebanho amedrontado, assediavam o grande templo para ouvir a verdade da boca dos sacerdotes e receberem orientação e socorro. Mensageiros vindos de lugares distantes
informavam que o país inteiro estava atingido pelos mesmos acontecimentos nefastos, e não havia lugar algum onde pudesse alguém refugiar-se para se livrar daqueles males. Em Poseidones, a grande capital, o pânico se dera ainda mais cedo. Lavraram a fome, a doença, o terror e a morte. Ali também o templo do Deus Sol estava repleto dia e noite, e os sacerdotes impotentes, até mesmo para sossegarem o povo, explicando o que ocorria. Fugiam disfarçados para lugares ermos, para se salvarem da fúria das multidões. As oferendas aos deuses eram inúteis, e o disco de luz estava ficando quase invisível sob a cortina espessa de nuvens avermelhadas, que o afogueamento da atmosfera impedia de transformar-se em chuva, e abrasavam como fogo na terra e no céu. O solo estava rachando em inúmeros lugares, e das fendas abismais subiam vapores espessos, sufocantes, que se envolavam para os céus, tornando-o cada vez mais baixo, aumentando assim enormemente o peso da atmosfera, fazendo a respiração ficar cada vez mais difícil e angustiante. Um pó quente e cáustico entrava pelas narinas e pela boca, matando por asfixia, enquanto o oceano enfurecido precipitava-se para dentro das terras, destruindo as colheitas, o gado, as águas potáveis acumuladas em baixios e todos os demais meios de subsistência. Tempestades aéreas crivadas de relâmpagos golpeavam a terra de forma súbita e de curta duração, e chuvas torrenciais carreavam da atmosfera toneladas de detritos e pó vulcânico, projetando-os sobre os campos, as ruas, as casas, formando uma lama mortífera e repugnante, que em alguns lugares atingia metros de altura, na extensão de quilômetros. E nas praias todos viam como as ondas rugiam ameaçadoras, precipitando-se em monstruosas vagas sobre as escarpas mais altas, submergindo tudo o que encontrava pela frente. Assim o recurso da pesca também desaparecera pela fúria ininterrupta das águas, e a fome levava os homens a cavar o chão em lugares mais afastados, onde as árvores ainda não haviam secado, para devorarem as raízes, já indiferentes aos animais ferozes que aos bandos galopavam pelos prados e florestas desfolhados. E por fim, desvairados, disputavam também ferozmente entre si, matando-se uns aos outros nas ruas e nas casas, para saciarem a fome. Mas ainda estava longe o desfecho de tanta calamidade. Em toda a vasta região assolada, desfeitos os laços da disciplina, da ordem e da autoridade de governo, passou a reinar a mais franca anarquia, o mais terrível salve-se quem puder. E as cidades se despovoaram, e os campos ficaram entregues à fúria das multidões, desesperadas e famintas. E não havia para quem apelar. Foi quando então se lembraram de realizar por si mesmos preces coletivas, o que passaram a fazer ao ar livre, imprecando aos deuses, invectivando-os, pedindo socorro, blasfemando e amaldiçoando-os por não terem resposta, já desesperançados e quase sem forças para abrirem a boca, enquanto inúmeros outros, com suas mulheres e seus filhos, arrastados pelas mãos, e velhos quase conduzidos às costas, caminhavam firmes para dentro do mar, enfrentando os altos vagalhões, em busca de uma morte menos dolorosa. Todavia, em toda a vasta região, existia ainda um refúgio que se mantinha de pé, incólume, funcionando mais ou menos como de costume, atendendo a todos, dentro dos limites do possível, oferecendo o consolo da orientação e dos conselhos sensatos e viáveis, chamando a atenção para o significado espiritual e punitivo dos acontecimentos, e recomendando o abandono dos falsos deuses, a volta para o Deus Supremo, cuja misericórdia era infinita. Era o mosteiro de Aslan. Apesar de assediado dia e noite pela multidão ululante, surda e insensível a qualquer advertência, e incapaz de qualquer sentimento de conformação, ainda reinava ali dentro das altas muralhas de pedra escura, relativa à ordem e disciplina. Dias antes, quando esses acontecimentos entraram em fase de agravamento, o grande gongo fora vibrado de manhã 3 vezes seguidamente, após o culto matinal ao Deus Luz, que tinha lugar quando o disco iniciava seu giro, emergindo sobre as águas, no horizonte longínquo. Um toque de gongo comumente bastava,
em situações normais para a convocação de sacerdotes, auxiliares, noviços e servos, ao grande recinto central, cavado na rocha viva da escarpa. Mas aquele apelo feito 3 vezes seguidas naquela manhã, conquanto dependesse ainda da confirmação final de praxe, encheu a todos de angustiante expectativa. Compreendiam, ou melhor, sentiam que algo importante, decisivo, iria acontecer. E o sinal de confirmação veio logo, à hora da prece vespertina, quando o disco se encobria por detrás do maciço majestoso do apoteque. Todos viam a chama bem visível do achorte, tremulando ao vento no topo da torre central, e se dirigiram ansiosos, sem mais delongas, para a cripta do templo. Era um amplo recinto em forma de meia-lua, escavado na rocha dura, sobre a qual estava edificada a parte central do mosteiro. Acompanhando o semicírculo, havia dezenas de assentos, também escavados na rocha, como nos anfiteatros, uns acima dos outros, acompanhando o aclive do chão, que subia no sentido das paredes exteriores, e no sentido oposto, desciam para uma plataforma larga, equidistante das extremidades opostas da meia-lua. Nessa plataforma viam-se também assentos amplos escavados nas saliências das rochas, e aos lados embutidas nas paredes, escavações superpostas em prateleiras, para a guarda de apetrechos destinados ao culto e vestuários utilizados pelos sacerdotes. O assento central estava vazio, mas sobre a plataforma já se encontravam vários sacerdotes oficiantes do templo. Correndo os olhos pelo amplo recinto, via-se que já se achava lotado, muitos dos presentes se acotovelando, de pé pelos cantos e pelos vãos livres entre os assentos. Havia uma expectativa muito intensa que a todo instante aumentava, criando uma atmosfera vibrante, angustiosa, opressiva, que somente decaiu quando o mais idoso dos sacerdotes presentes tomou a palavra. Era Anco, o encarregado dos arquivos, respeitado pela sua bondade e sabedoria. Assim como vós, meus irmãos, também fomos surpreendidos pelos chamados insistentes do venerável grão-sacerdote, senhor deste templo. Sabemos que a situação do país é grave, muito grave, mas ignoramos as razões dessa convocação fora do comum. Aguardemos com calma e confiança sua respeitável presença, que não deve tardar. E enquanto isso, formulemos nossas preces ao Senhor da Luz, para que o destino do país e do povo não sejam de infelicidade maior. Ainda soavam suas últimas palavras, quando de uma fenda da parede da rocha que servia de entrada para o recinto, surgiram 2 majestosas figuras que se dirigiram diretamente para o centro da plataforma. Ambos quase da mesma estatura, elevada e imponente. Longas barbas cobrindo o peito, com turbantes brancos de pontas caindo para as costas, túnicas brancas descendo até os tornozelos, e sobre o peito esquerdo uma estrela dourada de 5 pontas, o emblema do sol. À frente vinha Morevana, o senhor do templo, precedendo Astério, o chefe supremo da comunidade religiosa, e cuja vida naqueles dias tristes era de um nômade, percorrendo incessantemente o país de extremo a extremo, para orientar o sacerdócio e o povo sobre o culto verdadeiro, que nos últimos tempos estava se extinguindo nos meandros sombrios e impuros dos cultos amaldiçoados. Enquanto passava, os sacerdotes menores abriam espaço e se mantinham inclinados, braços estendidos para baixo, mãos sobre os joelhos, na atitude de alto respeito devido aos reis. Logo em seguida, todos os braços se ergueram para o alto, acompanhando Morevana quando este iniciou a sua invocação. Senhor Supremo, luz do mundo, venerável doador da vida, eis-nos aqui prostrados a teus pés, escravos de tua soberana vontade, prontos a obedecer no que ordenares. Vemos, Senhor, que os elementos naturais que obedecem às suas leis sagradas estão desencadeando desgraças porque os homens te ofereceram e abandonaram teu culto verdadeiro, e se aprazem na violência e na corrupção, e se entregam aos ritos malignos e tenebrosos dos seres das trevas. Sentimos tua mão poderosa pesando sobre nós, Senhor, e esperamos entristecidos os golpes justos da sua santa ira. Se te for possível, ó poderoso Deus, rogamos que te preserves este povo, para que a semente da civilização atlante não desapareça, e haja tempo, Senhor, de voltarem a teu culto sagrado de adoração santificada,
todos aqueles que por desvariamento se afastaram dele. Os braços baixaram, repousaram, mas tornaram a levantar-se logo numa invocação muda para os céus, quando Astério se moveu do seu lugar e bradou alto: Dá-nos a tua palavra, Senhor, pois que os teus servos te obedecerão fielmente. Fala-nos na tua língua sagrada, para que nos orientemos e possamos guiar o povo nas horas terríveis, que sabemos que se aproximam. Depois dessas invocações vibrantes e incisivas, todos aguardaram em profundo silêncio, percebendo que alguma coisa muito grave deveria acontecer ali naquele momento. Esperavam com o coração batendo forte, até que Morevana falou de novo. Sacerdotes de diferentes graus, noviços, auxiliares e servos, ouve-me com calma e atenção. Convoquei-vos para revelar fatos terríveis e aguardar a palavra do Senhor, traçando nosso destino final. Pelos canais sagrados da inspiração, temos recebido de longa data advertências e instruções sobre uma calamidade dolorosa e fatal que se desencadeará sobre este país, como castigo da maldade, dos erros, da degeneração dos costumes e do desprezo do povo às advertências paternais, porém enérgicas e recorríveis, que têm sido feitas pelo grande Espírito, porta-voz do nosso Deus Supremo. Ordens e instruções temos recebido e transmitido ao povo, na forma de conselhos e ensinamentos, tanto pela minha boca como principalmente por parte do venerável Astério aqui presente, que as proclamou por toda parte, por onde tem andado neste país, sem descanso. Mas quem as ouviu? Quem as respeitou? Sacerdotes e servidores, não haverá mais advertências agora. O Senhor é que nos convoca a todos para esta noite e nos indicará o que resta fazer de nossa parte, os caminhos que devemos seguir, como remediar nossa situação de fracasso e terror. Tendo como temos perante nossos olhos a história já conhecida do afundamento anterior, da parte mais considerável e mais rica de nossa nação. Confrange-nos o coração verificar que persistem e se repetem os mesmos motivos anteriores, e que agora nos colocamos novamente à beira de insondáveis abismos de perdição. Qual de nós deseja um futuro tenebroso como esse? Ninguém. Prosternemo-nos todos e humildemente aguardemos a palavra do Senhor de nossas vidas. Todos obedeceram onde estavam, com as mãos nos joelhos, o corpo curvado, a cabeça baixada para o solo. Todos menos um deles, o sacerdote menor, Tlotaque, que permaneceu de pé, hirto, olhos fechados como em transe, e no grande silêncio que pesava sobre o recinto, uma luminosidade dourada foi se espalhando aos poucos, vinda do alto, como se infiltrando através do teto rochoso, e a luz foi se condensando no centro da plataforma, junto a Morevana, tomando forma, assemelhando-se de início a um oval alongado para cima, e logo depois a uma criatura humana cujos braços e formas se foram detalhando com rapidez, mostrando por fim a figura imponente e majestosa de um sacerdote de elevada estatura, longas barbas quadradas, olhos fulgurantes como sóis. Observação: a descrição do fenômeno corresponde à materialização de um espírito desencarnado, estando o sacerdote menor na condição de médium doador de ectoplasma, conforme outras obras do autor, entre elas mediunidade. Trazia indumentária própria dos grandes sacerdotes, a túnica branca, a capa vermelha, curta, cobrindo os ombros, o turbante de 3 pontas com fitas de várias cores, caindo pelas costas. De pé, imóvel, os braços amplamente abertos, como a querer abranger o vasto recinto atento, em voz forte, metálica, porém harmoniosa, falou: Levantai vossas frontes, meus filhos, e anotai as últimas ordens do Senhor da Luz. No terceiro giro do ácio sagrado, quando a noite cair e a luz remontar o horizonte, vinda do mar, completai a carga de vossos barcos, em número de 7. Embarcai alimentos para um tempo de 40 sóis. Embarcai todos que aqui se encontram, e mais aqueles que vosso chefe Astério arrastou para cá, e são vossos hóspedes. Ao todo sereis 200 homens, e no barco piloto, onde irão vossos chefes, Morevana e Astério,
Levareis os manuscritos já separados neste mosteiro por ordem nossa, e que resume a doutrina religiosa que o Senhor determinou, fosse cultuada por vossos antepassados, e que ultimamente vem sendo desprezada. No terceiro giro do astro, nessa noite, quando a lua surgir no nascente das águas, embarcareis, meus filhos, e vos fareis ao mar. Leio em vossas mentes a ansiosa pergunta: para onde iremos? E a resposta é esta: na direção do nascente, pela rota que o Senhor vos traçar, nos seus altos desígnios, e que na ocasião sabereis. Outros como nós escaparão das calamidades que vão surgir, mas a vós cabe preservar o patrimônio espiritual, recebido e cultuado por vossos ancestrais, a herança do Senhor a ser transmitida a outros povos, outros homens e outras raças, em outros lugares do vasto mundo. Com as vossas almas respondereis por esse precioso legado. Paz convosco, e louvado seja o Senhor na sua misericórdia e sabedoria. A figura desfez-se, a luz apagou-se, e somente a chama rubra dos archotes, cravados em argolas de ferro nas paredes, de rocha nua, iluminava o vasto recinto. Morevana levantou-se e disse: compreendeis agora todas as ordens que vos têm sido dadas? Chegou, pois, o momento da ação decisiva. Os mais idosos entre nós sabem quem falou. Xelu, a quem sucedia há muito tempo no governo deste templo e desta comunidade da qual fazeis parte. Seu grande amor por este templo fê-lo agora intérprete da palavra do Senhor. Que seu espírito prossiga conosco, guiando e protegendo a nossa rota, seja ela qual for. E agora devotemo-nos ao trabalho. Carreguemos os barcos em rigoroso silêncio, e cada um leve os objetos e vestuários de seu uso e cargo. Cerrem as portas exteriores, e que ninguém entre nem saia, até que a hora da partida vos seja anunciada pelo gongo central da torre. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve.